Nós estamos começando, na verdade nós estamos continuando a série que nós começamos no domingo passado. Nós intitulamos essa série A Ética do Reino. E nós vamos fazer exposições em cima de Mateus 5, estudar esse trecho em que Jesus ensinou sobre como vivermos no reino de Deus. Faz parte, esse texto que a gente está estudando, faz parte de um trecho famoso chamado o Sermão do Monte, que é um texto que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E nós estamos estudando então parte do capítulo 5, boa parte do capítulo 5, para aprendermos algumas coisas sobre como vivermos no reino. Nós vamos ler o texto novamente, que foi o texto que eu li na semana passada. Eu vou expor mais algumas coisas que eu creio que teve mais coisas que eu não pude falar na semana passada que eu preciso falar hoje. Então é o mesmo texto de Mateus 5, 17 a 20. Depois eu vou dar um desafio para as crianças. Hoje vai ser diferente de um desenho. Vamos ler. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer de Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Crianças, eu tenho dois desafios para vocês. Um para os mais velhos e outro para os menores. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Para os mais velhos que conseguem já ver horas. Vamos ver quantos conseguem ver horas. E eu vou perguntar para os mais velhos, para você escrever no papel que horas são. Isso aqui é mais difícil para os pequenininhos. Para os pequenininhos tem um próximo. Tá? Para os mais velhos, que horas são? Os adultos já estão querendo ajudar os filhos assim, filho, lembra do ponteiro grande, do ponteiro pequeno, tal, né? Alguns estão olhando e franzindo assim, ó. Que horas são nesse relógio? E eu vou dizer por que eu estou dando esse desafio para os pequenos. De acordo com a maioria dos pais, não todos, a maioria dos pais que querem soprar para o filho assim, ajudar um pouquinho, falar assim, filho, é meio-dia ou meia-noite. Mas na verdade não é. É 11h59. Se você olhar para o ponteiro, é 11h59. Tá? E normalmente quando alguém fala assim, que horas são? E você olha e fala assim, é 11h59. Você para de ser legalista. Nós somos assim. Via de regra, ele não gosta de pessoa que é muito precisa nos mínimos detalhes, né? Então agora eu vou dar um desafio para os pequenos, hein? Agora os pequenos conseguem fazer isso aqui. Vamos lá. Quantas laranjas tem aqui? Você consegue contar? Quantas laranjas tem aqui? Vamos ver se você consegue. Eu vou dar escreve no papel quantas laranjas tem aí. Vê se os pequenos conseguem ver. Vai lá, olha ali. Conta ali, ó. Os adultos estão contando também para ver se dá uma forcinha para os netinhos, para os filhos, né? Se você respondeu 8, você errou. Se você respondeu, porque ó, se contar aqui dá para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uma aqui atrás, 7, aí você conta 8, mas essa aqui, última não é inteira, né? Então você pode dizer 7,5, mas se contou 7,5, errou também. Porque tem uma aqui, ó, embaixo, que ninguém viu. Por que eu estou dizendo isso? Se você responde assim, tem 8 laranjas e meia, você fala assim, para de ser legalista. Não é? Nós não gostamos normalmente de gente que é muito cri-cri, que é muito assim nos mínimos detalhes. O que nós vamos falar hoje tem a ver
com o fato de às vezes nós agirmos assim no que diz respeito às realidades espirituais. De nós sermos tão preocupados com coisas pequenas que nós perdemos de vista o todo. Talvez a resposta mais saudável, se alguém perguntasse quantas laranjas, você diria, olha, suficiente para toda a família. Seria uma maneira diferente de responder essa pergunta, né? Mas normalmente a gente conta para chegar no 7,5, 8, 8,5, seja lá o número que for. Pois bem, eu quero falar de uma ética que se preocupa em ser correto, mas para surpresa nossa, diferente do que nós estamos acostumados a entender. Deixa eu explicar qual é a nossa série e eu vou pedir a sua atenção total, porque eu estou disputando com um barulho fora do comum hoje, tá? Então, vai de conta que isso aqui é barulho ambiente. O ventilador estragou lá em casa e você está prestando atenção na mensagem que está baixinha no computador, tá bom? Vamos lá. Nós estamos fazendo uma série sobre o Sermão do Monte e um caráter diferenciado conforme apresentado no Sermão do Monte. O que eu disse na semana passada, eu vou continuar falando hoje, nas próximas semanas, é que Jesus Cristo propõe um caráter muito diferente do que as pessoas estão acostumadas nesse Sermão do Monte. Muito diferente, você vai ver por que é diferente. Essa série ela se preocupa também em atentar para a interioridade de nossa religião. Isto é, focar não só no que a gente faz, mas no porquê a gente faz o que a gente faz. Nas motivações, naquilo que nos leva a fazer o que nós temos que fazer. Essa é a intenção dessa série, baseado no ensino de Jesus em Mateus 5. Uma coisa preciosa que a gente vai aprender domingo após domingo, é que pecado é mais profundo do que a gente pensa. Pecado não tem a ver só com maus hábitos ou coisas ruins que a gente faz. Pecado tem a ver com algo que a gente é. E por isso a gente faz o que a gente faz. É por isso que a lei de Deus é mais difícil de ser obedecida do que a gente pensa. Porque a lei de Deus não atinge só o nosso exterior, ela atinge o nosso interior, e é lá que nós mostramos vez após vez que nós falhamos, que nós estamos abaixo do padrão de Deus. Precisamos de Cristo para entender a lei e o nosso coração, a fim de vencermos nosso pecado. Então, uma das coisas, isso aqui nós vamos trabalhar gradativamente, domingo após domingo, para que a gente entenda um pouco melhor o nosso coração, à luz da palavra de Deus, e o que Jesus queria nos ensinar acerca das nossas motivações, do porquê a gente faz o que a gente faz, e de como é que nós podemos atentar para aquilo que Cristo quer de nós, tá? Na semana passada, que foi a primeira mensagem, eu trouxe algumas verdades muito importantes que eu quero relembrar. Primeiro, dizer que Jesus disse de si próprio que ele não era um revolucionário, ele era um cumpridor da lei. Ele começa a o texto que a gente leu hoje, começa dizendo assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Jesus deu a entender em alguns momentos do seu ministério que parece que ele ia quebrar com tudo que era tradicional, como se Jesus fosse o cara do novo, da novidade, da inovação, porque ele mudava as regras da maneira como as pessoas obedeciam o sábado, a maneira como as pessoas se purificavam para certos rituais. Parece que ele estava abandonando tudo. Ele disse: não, eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. É isso que ele ensina. Nós vimos também que ele não só cumpriu no sentido de ele veio reforçar a lei, mais do que isso, Jesus foi o cumprimento escatológico de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, ela apontava para alguém que viria ser o Salvador do povo, e tudo que estava no Antigo Testamento em forma de lei, e mesmo os livros dos profetas que interpretavam a lei, tudo apontava para Jesus Cristo. Então, nesse sentido, ele é o cumpridor da lei. Ele veio reviver as experiências de Israel
só que agora sem falhas, sem pecado. Nós trabalhamos isso na semana passada, eu até falei para as crianças que conheciam a história de Moisés, que algumas coisas que Moisés passou, Jesus também passou, só que de forma perfeita. Ele reviveu certas experiências, e é isso que Mateus narra no começo do seu evangelho, mostrando que Jesus é o israelita por excelência. Ele é aquele que vive tudo de novo, só que de maneira perfeita, como o povo não havia feito. Nesse sentido, ele cumpriu a lei. Nós também trabalhamos a ideia de que ele foi obediente a todos os preceitos da lei. E quando Jesus Cristo foi obediente, ele o fez em nosso lugar. A diferença que isso faz é que tira de você e de mim o peso da lei. A lei não é mais para nós, e não deve ser para aquele que é cristão, uma coisa que pesa a tal ponto que você diz assim, eu não sei se eu vou dar conta. E eu já te digo, você não vai dar conta. Mas a novidade, o evangelho, diz que Jesus deu conta. E é por isso que a lei não tem mais o peso que tinha sobre você. Ela tem que ganhar o caráter diferenciado na sua vida. Cristo mostrou o espírito da lei contra o legalismo e a religião externa dos judeus. Foi isso que a gente trabalhou, e é um pouco mais disso que eu vou falar nessa manhã. Inclusive, o que nós vimos na primeira mensagem é que a lei foi relacionada com Cristo, e como tal relação tirou-nos a dupla dívida. Nós tínhamos uma dupla dívida para com a lei. Você tinha que ser castigado por transgredir a lei. É isso que acontece com todo transgressor da lei. Ele tem que pagar a pena, ou a multa, o que quer que seja, que venha como consequência de transgredir uma lei. E você tinha que ser cumpridor dela, porque não basta só reparar os nossos erros, nós temos que ser cumpridores da lei. Jesus Cristo faz essas duas coisas por você. Pois bem, isso é o que nós vimos e enfatizamos na semana passada. Nessa mensagem, eu quero focar mais em como Cristo transforma a maneira como eu e você nos relacionamos com a lei. Como é que os mandamentos de Deus, as regras de Deus, o que Deus pede para você fazer, como é que isso muda quando você conhece a Jesus Cristo? Como é que isso se transforma quando Jesus Cristo faz parte da sua vida? É como se nós tivéssemos tratado, principalmente na primeira mensagem, sobre a doutrina da justificação. A gente aprende isso no Novo Testamento. E agora nós fôssemos falar principalmente de santificação, de como Deus muda o nosso ser. E nós aprendemos uma lição interessante na semana passada. Eu não usei esses termos, mas eu quero usar agora. Na semana passada a gente aprendeu uma lição para aqueles que não gostam de lei. Antinomista é um termo comum para se referir àqueles que têm uma ojeriza a tudo quanto é regra, código, alguma coisa que feche, que mostre autoridade. Quando Jesus Cristo diz assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, toda a lei tem que ser cumprida, ele fala isso. E na verdade ele está contradizendo aqueles que têm essa ojeriza para com regra, para com autoridade, rigor legal, código de conduta. E isso existe, não só existia nos dias de Jesus, mas existe ainda hoje. Tem pessoas que entendem que vida cristã não tem que ser cheia de regras. Não, Jesus Cristo não foi contra regras. Não foi contra o senso de autoridade. Não foi contra a ideia de que Deus tem leis para serem obedecidas. Ele não apagou isso tudo. Ele não rasgou isso. Não jogou isso fora. Contra então aqueles que têm essa repulsa à lei, Jesus Cristo diz, eu vim cumprir a lei. Eu vim mostrar a você a importância da lei. Só que ele ensina outra coisa, para um outro grupo, e nós vamos falar disso hoje. Ele traz uma lição aos legalistas. O legalista é aquele que não precisa nem dizer que tem que ter lei, que ele é fissurado em lei. É por isso que ele é um legalista, porque ele tem uma preocupação legal com regras, com as coisas serem certinhas e tudo mais. E a lição que Jesus nos traz é que é muito diferente da lição típica que a gente está acostumada a levar. Quando eu era mais novo, eu lembro de meu pai me dar bronca quando eu fazia aquilo que eu mostrei no começo da mensagem. São 11h59, pai, não é meio-dia, não é meia-noite. Ou tem 8 laranjas e meia, né? E um dia eu lembro que meu pai me deu uma bronca e falou assim, filho,
Para de ser legalista. Para de ser preocupado com os mínimos detalhes. O que na verdade ele estava me ensinando é que eu estava perdendo o espírito de boa convivência quando eu era focado em coisas pequenas. Pois bem, Jesus Cristo aqui não vai dar essa bronca. É isso que surpreende a mim e eu espero que surpreende a você. Porque seria mais do que natural Jesus dizer assim, ó, para de se preocupar com detalhes. Ele vai dizer outra coisa, estranha até, outra coisa. Olha a lição que ele vai trazer aos legalistas. Ao invés de falar aos legalistas que sejam menos rigorosos com a lei, Jesus propõe que sejamos ainda mais, muito mais rigorosos com nossa justiça que os legalistas. Jesus vai falar uma coisa que você estranharia de Jesus, porque Jesus, no texto que a gente leu, se você prestar atenção no verso 20, ele fala assim, ó: pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entraram no reino dos céus. Você não tem que ser mais preocupado com a lei do que os fariseus, você tem que ser muito mais justo do que eles. É uma lição muito estranha. A gente não imaginaria que Jesus dissesse uma coisa dessa. A gente imaginaria que Jesus puxasse eles e pisasse no freio, como quem diz, calma, menos lei. Ele diz, não, você tem que ser muito mais justo do que eles. Por que isso? E aqui vem uma lição importante, que eu quero que você atente para isso. O legalista, ele tem uma visão rasa da lei. Rasa da lei. Por quê? Porque ele acha que ele pode cumpri-la. Ele acha que ele tem condições de cumpri-la, mas na verdade ele fica muito abaixo, muito aquém da exigência da lei. Jesus vai ensinar o que significa ter a lei em alta conta. Então, por isso que eu dei como título da mensagem esse aqui. Eu quero que você hoje ouça uma notícia que parece estranha, mas que é a lição que Jesus nos ensina. Você e eu, para fazermos parte dos discípulos de Jesus, temos que ser muito mais corretos do que os legalistas. Muito mais correto que os legalistas. E aí a gente precisa entender o que Jesus quer dizer com isso. O que ele quer dizer com isso. Pois bem, no decorrer das próximas mensagens, a gente vai ler trechos que falam assim: ouvistes que foi dito isso, isso, isso aos antigos. Essa expressão, ela é repetida nas chamadas antíteses. Jesus vai fazer assim, ó. Depois do texto que a gente está estudando hoje, ele vai pegar vários mandamentos e vai dizer assim: vocês ouviram falar que foi dito esse mandamento, pois eu digo a vocês que é isso que nós temos a aprender. É outra coisa. Essa da ideia de que Jesus está se contrapondo a Moisés, como se Moisés tivesse trazido a lei no passado e Jesus dissesse assim, ó, passa uma borracha, esquece, eu vou falar outra coisa. Mas não é isso que Jesus está falando. Se ele estivesse falando isso, não faria sentido o que ele disse no começo. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então não faz sentido ele dizer, olha, esquece Moisés. Na verdade, o que faz mais sentido, e é possível traduzir o grego dessa forma, é dizer, ouvistes que foi dito pelos antigos, isto é, que as tradições do passado foram interpretando os mandamentos de Deus de um jeito que ficou abaixo do verdadeiro sentido dos mandamentos. Então é como se Jesus estivesse dizendo, ó, vocês aprenderam assim. E por que Jesus está pegando nesse pé, no pé deles, pegando nesse ponto? Vocês aprenderam assim, mas eu quero mostrar a vocês algo que vocês não aprenderam. Porque naquela época, como é típico de muitas épocas, as pessoas não eram tão conhecedoras da lei de Deus, da palavra de Deus, senão por intermédio dos mestres. Isso não é verdade só dos dias de Jesus, não é verdade, por exemplo, só do período da Idade Média, é verdade, inclusive, dos nossos dias.
Quantos crentes sabem a palavra de Deus porque ouvem o que o pastor diz? Ah, porque lá na minha igreja o pastor falou. Onde é que o pastor falou? Eu não sei onde está na Bíblia, mas eu sei que ele falou. A maioria de nós conhece a Bíblia assim. A maioria dos crentes em geral, dos evangélicos em geral, dos que se dizem cristãos, em geral conhecem assim. Olha, eu não sei onde é que está, porque eu sou meio ruim de referência. A gente até usa essa desculpa. Eu não sou muito bom de guardar, mas que o pastor falou, ele falou. Na verdade, a gente expressa o mesmo espírito, e por isso que Jesus tem que corrigir o entendimento que nós temos da sua palavra. Então, a exigência que Jesus faz é chocante. Eu reconheço que é chocante. Quando ele fala assim: vocês têm que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Por que ela é chocante? Porque eles eram muito rigorosos com a lei. Os escribas era o nome técnico para aquele que era estudioso da lei. Ele era tão zeloso, ele passava a vida estudando a lei e tentando explicá-la. Os fariseus, eles se separavam do resto da sociedade para serem mais puros. Imagina a ideia de você viver numa bolha, num monastério, num contexto fechado, para você ser um perfeito cumpridor da lei. Pois eles faziam desse jeito. E aí quando Jesus fala assim: olha, vocês têm que ser mais justos do que eles, é difícil conceber mais justiça do que aquilo que os escribas e fariseus faziam. Inclusive, tem alguns estudiosos que falam uma coisa curiosa. Nos dias de Jesus tinha um ditado. As pessoas falavam o seguinte ditado: se só duas pessoas forem para o céu, um é escriba e o outro é fariseu. Porque as pessoas tinham a impressão de que, olha, se o céu só tem dois lugares, um é de um escriba, outro é fariseu. Não é possível, porque não dá para ser mais correto do que eles. Jesus pede não só mais correto, muito mais correto. Agora, eu quero reforçar como isso é estranho para o judeu. Por quê? Paulo fala que antes da conversão, ele era um fariseu. O seu zelo para com ser correto era tão grande que ninguém podia apontar para suas falhas. Ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Não presta atenção no que Paulo está dizendo da sua vida religiosa antes de Jesus. Ele diz: olha, eu era irrepreensível. Ele está dando esse testemunho, mostrando que nível de justiça um fariseu tinha. E aí Jesus chega e diz assim: olha, a não ser que vocês passem de longe a justiça deles, vocês não têm lugar no reino dos céus. A exigência de Jesus é tremendamente chocante. E a pergunta que eles provavelmente fariam é possível? Será que dá para exceder em muito a justiça deles? Nós estamos falando dos profissionais da lei. Nós estamos falando daqueles que são os mais zelosos com a lei. Será que é possível? O que Jesus vai mostrar é que ele vai propor algo que os religiosos dos seus dias não faziam. Ele vai mostrar que é importante nós termos uma justiça do coração, antes do que uma justiça de mãos. Inclusive, olha como a nossa cultura fala de justiça. Nós às vezes ficamos tão injuriados com a falta de justiça nesse mundo, que a gente diz assim, dá vontade de fazer justiça com as próprias. Ninguém fala com o próprio coração. Porque para nós, justiça tem a ver com o que a gente faz, opera, trabalha. Mas Jesus vai falar de uma justiça interna, que mexe com o que vem antes das mãos, com o coração. Ele vai ensinar aos detalhistas a olharem para o princípio da lei. Para os detalhistas, para os preocupados com minúcias, que a lei tem princípios. E em cada exemplo que Jesus vai dar, no capítulo 5, que a gente vai estudar no decorrer das semanas, Jesus vai mostrar o espírito da lei, que era desprezado por esses doutores, por esses mestres. O espírito da lei eles perdiam. Eles faziam coisa do tipo assim, eles davam, como a gente leu no texto hoje na ordem de culto, eles davam dízimo das coisas pequenininhas, como as plantinhas do quintal. E eles
se esqueciam dos grandes princípios como justiça, misericórdia e outras coisas mais. Mais justo que os fariseus, quando Jesus pede para sermos mais justos que os fariseus, Ele não está falando de grau, mas de tipo diferente de justiça. Presta atenção, não é assim, eles obedecem 230 mandamentos, nós obedecemos 240, não é isso. É falando de um outro tipo de justiça, que ultrapassa em qualidade a justiça deles. Então não se trata de quantidade de justiça, mas de uma justiça de uma outra qualidade. É disso que Jesus está falando. E perceba que o próprio Paulo dá testemunho disso. Ele fala que ele não sabia que a lei era espiritual. Ele diz que se a lei não tivesse dito não cobiçarás, ele não tinha entendido. Porque a lei mostra que não só você pratica o que é errado, mas você tem cobiças anteriores à prática. E isso em si já é pecaminoso. Ele diz, olha, Deus é que me mostrou isso. Foi a lei de Deus que revelou isso a mim. Então Jesus estava falando de uma justiça que excedia dos fariseus, não em quantidade de mandamentos ou de boas obras, mas em qualidade diferenciada. Eu preciso explicar para vocês aquilo que nós lemos durante a ordem de culto, em Mateus 23, que esses homens, eles eram, aos olhos de Jesus, hipócritas, falsos. E olha que eles eram corretos aos olhos da sociedade, mas falsos para Jesus. Por exemplo, eles tinham uma justiça preocupada nos outros. No Sermão do Monte mesmo, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala assim, que tinham pessoas que oravam pensando no que os outros iam ouvir, que jejuavam pensando no que os outros iam pensar, que davam dinheiro pensando no que os outros iam admirar, e assim por diante. Eles perdiam de vista a ideia de apresentarem-se a Deus, mas eles se apresentavam aos homens. Mateus 23, a gente leu, fala que eles faziam a justiça preocupados com o que os outros pensavam. Um legalismo preocupado com aparências, com o exterior. Lembra que Jesus fala que eles estavam tão preocupados com o exterior, que às vezes eles transgrediam algum mandamento da lei de Deus. Por exemplo, em Mateus 15, fala que eles criticam os discípulos por não lavarem as mãos antes de comer, mas Jesus fala assim, olha, vocês têm tantas regras, que vocês na verdade se preocupam com o exterior e não com o interior. E aí ele dá um exemplo. Vocês têm aí uma regra de dar uma oferta na igreja, que se a pessoa dá essa oferta na igreja, ela fica despreocupada de ajudar os pais. Ele diz, vocês criaram um mandamento e vocês não honram pai e mãe. Vocês estão sendo incoerentes, não justos. Então Jesus critica a preocupação com aparências. E também eles tinham uma soberba em relação à interpretação da lei. Eles achavam que eles entendiam a lei do jeito certo. Tanto é que eles criaram várias leis adicionais, porque eles achavam que essas leis adicionais que davam a correta interpretação da lei de Deus. Uma vez tentaram pegar Jesus. Lá em Mateus 22, é o texto em que eles chegam para Jesus e disseram assim, vamos ver se esse Jesus realmente se preocupa com a lei. Jesus, por acaso é lícito pagar tributo a César? É correto pagar imposto para o Império Romano? É lícito? E aí vamos ver o que Jesus vai dizer. E eles sabiam que eles estavam numa situação de opressão. Se Jesus diz assim, claro que os judeus massacrados pelo Império Romano iam se desapontar com Jesus. A pergunta era muito capciosa. E aí Jesus fala assim, pega a moeda. Eles pegam. O que tem aí? Esfinge de quem? De César. Então, dai a César o que é de César. Aí vem a frase genial depois, né? Mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. E Jesus ensina então um princípio muito diferente de lei, que eles não estavam habituados. Eram soberbos na hora de interpretar a lei. Eles também impõem fardos mais pesados do que eles conseguem carregar. Olha só, tão legalistas, mas às vezes eles mesmos não conseguiam cumprir as regras que eles criavam. No entanto, eles diziam para todo mundo, tem que fazer. Olha que hipocrisia que Jesus pega. E o seu ensino conduz ao engano. Diz o texto que a gente leu que eles andavam eles andavam terra e mar, atravessavam terra e mar para fazer um convertido. E depois tornava ele mais legalista do que eles próprios.
2 vezes mais filho do inferno, diz o texto que a gente leu. Essa é a hipocrisia que Jesus está confrontando. Então ele não está falando de comparar quantas coisas boas você faz em relação aos religiosos. Ele está falando de um outro tipo de justiça que vai muito além. Tem uma ótima ilustração na Bíblia desse outro tipo de justiça. Olha só que interessante. Jesus conta a parábola que nós lemos no começo do publicano e do fariseu. O fariseu é o religioso, correto. E o publicano é aquele judeu que traiu a sua nação para cobrar impostos do judeu para o Império Romano. Portanto, ele era o mais odiado da sociedade judaica. E olha o que Jesus ensina. O fariseu se julgava superior ao outro. Olha só. Ele orava de forma superior. Ele ultrapassava o critério da lei. Ele fazia mais do que a lei pedia. Diz a parábola que ele fala assim: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Não existe nenhuma ordenança no Antigo Testamento para você jejuar assim. O máximo que a gente consegue encontrar no Antigo Testamento é que era recomendado que se jejuasse anualmente. Mas eles eram tão rigorosos com a lei que iam 2 vezes por semana, para dizer assim: olha, não dá para ser mais justo que isso. Eles iam além do critério de justiça na lei. O publicano, o contrário. Olha só, olha como ele reage diferente em relação às pessoas, em relação ao desempenho dele. Ele tinha vergonha de si. Ele não se julgava superior aos outros, ele tinha vergonha de si. Tanta vergonha que diz a história que ele está no canto, afastado, batendo no peito, porque ele não tinha alcançado o padrão da lei. E aí Jesus surpreende quando ele diz assim: olha, o primeiro se exaltou, é humilhado. O segundo se humilhou e ele sai justificado. Quem é o mais justo da história? Para surpresa dos judeus, é o publicano. Eu fico imaginando a reação das pessoas. Diz assim: Jesus, para! O que o senhor está falando? Ele vai dizer: pois o mais justo dos dois é o publicano. Por quê? Porque ele se apresentou diante de Deus certo de que ele não pode com a lei. E Deus então o exaltou e o fez diferenciado, tendo uma justiça que vem de Deus. Olha só num princípio importante que eu quero que você atente para isso. Ambos, diz o início da história, que ambos foram para o templo para orar. Mas de acordo com Jesus, o ensinamento que a gente tira é que só um adorou a Deus. E eu quero tirar algumas lições com isso. Olha só. É possível cultuar e não adorar. Praticar o rito, mas não conhecer o adorado, pois não expressa o seu caráter, a misericórdia. Às vezes a gente pode estar aqui, mas não está cultuando o Senhor. Não está adorando o Senhor, melhor dizendo. Estamos fazendo o próprio do culto. Mas quando a gente não percebe o caráter de Deus, que é a sua misericórdia, a gente não cultua. Lembra que o publicano entendeu o caráter de Deus. É por isso que ele falou assim: sê misericordioso comigo. Sou um pecador. Seja misericordioso comigo. É possível pedir a manifestação do poder de Deus e não ter um coração reto. Olha só, quantas pessoas desejosas de ver o poder de Deus parecem crentes, mas os fariseus também pediram um sinal para Jesus. E Jesus falou assim: geração incrédula, eu não vou dar o sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que ele estava se referindo à sua ressurreição. Eles queriam uma manifestação do poder de Deus, mas eles não tinham um coração reto para com Deus. É possível ter um zelo tão grande com ordem que nós anulamos o mandamento divino. É aquilo que eu falei de Mateus 15. A gente pode estar tão preocupado em fazer as coisas direito que a gente acaba sacrificando a lei de Deus. E é possível não beber, não jogar, não fumar e ser tremendamente mundano. Porque a gente cria uma noção errada do que é ser repleto de pecado. Os fariseus também criam. Eles achavam que se eles se separassem das pessoas pecaminosas ou das coisas pecaminosas, eles conseguiam se purificar. E Jesus vai mostrar que não é a ausência dessas práticas tão abomináveis entre crentes que faz de você uma pessoa íntegra. Você pode não fazer nenhuma delas e ser mundano.
como os fariseus eram. Então eu queria fechar agora a mensagem olhando para outra coisa. Olhando para como Cristo nos habilita a entender a lei de outra forma. Ele é o nosso rei que promulga e mantém a lei. Ele é o nosso sacerdote que executa a lei, sofrendo o castigo dela. Ele é o nosso profeta que interpreta a lei para que a gente saiba como relacionarmos-nos com ela. E como é que nós devemos nos relacionar com ela? Olha a diferença. Eu falei de 2 tipos de justiça. O fariseu, ele se mostra aos outros. A justiça de Cristo se apresenta a Deus. O fariseu, ele se preocupa com frutos. Cristo se preocupa com a raiz, é mais interior. Os fariseus se preocupam com o fazer. Jesus Cristo se preocupa em ser. Justo não tem a ver só com o que se faz, mas com o que você é. A justiça farisaica, ela inspira soberba. A de Cristo desperta humildade. A dos fariseus carrega fardos pesados. Jesus falou assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A dos fariseus é escravizante. A de Jesus Cristo é libertadora. Agora eu estou dizendo isso porque a gente não pode ter um entendimento errado do que Jesus diz. Quando ele fala assim, vocês têm que ser muito mais justos do que os escribas e fariseus, parece que ele está propondo algo ainda mais escravizante. Não é, é libertador. O que ele propõe é tremendamente libertador. Você me pergunta como, pastor? Presta atenção, eu estou encerrando. Só entra no reino quem tiver tal justiça em muito superior à justiça dos escribas e fariseus. No final do texto que a gente vai estudar nessas próximas semanas, Jesus Cristo fala assim, seja perfeito como o Pai é perfeito. É isso que o Senhor pede? Exatamente, é isso. Seja perfeito como o Pai é perfeito. Aí, será que é possível? Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu tento, mas eu não sei se é possível. E uma vez tiveram a mesma impressão quando Jesus falou assim, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falaram assim, impossível! Aí Jesus falou, exatamente, impossível para vocês, mas não para mim. Eu consigo fazer camelo passar por buraco de agulha. Eu consigo. Eu consigo fazer pessoas apegadas a dinheiro, ele estava falando de um rico na época, entrarem no reino dos céus. Eu consigo fazer uma pessoa outrora viciada e cuja vida estava estragada, ser mais justo do que os religiosos. Eu consigo. Como é que é possível isso? Uma justiça que vem do coração só pode ser produzida pelo Espírito de Deus. Lá em Jeremias e Ezequiel, esses textos que estão citados aí, Deus fala que Ele escreveria as leis no nosso coração. As leis não estariam só nas tábuas de Moisés, ela estaria encravada aqui. A gente teria um relacionamento diferente com a lei, porque o Espírito de Deus nos dá condição de fazê-lo. E presta atenção, Jesus falou que se você não nascer do Espírito, você não entra no reino dos céus. Pois Jesus Cristo não só nos dá o Espírito para a gente nascer de novo, mas para a gente fazer essa justiça que em qualidade é muitíssimo superior à de escribas e fariseus. A boa nova que eu tenho para você é que Deus não te deixa sem auxílio. Ele te dá a justiça que Ele pede de você. Ele concede a você a justiça que Ele pede de você. E é com isso que eu quero terminar. Jesus não veio facilitar as coisas para nós. A gente não pode pensar assim. Ele veio nos capacitar a fazer o impossível. A obedecer a lei, não só no exterior, mas no interior. Ele não veio revogá-la, Ele veio capacitar você a fazer o que é impossível. É possível distinguir entre mandamentos, isto é, Jesus fala assim que aquele que fizer ou ensinar contra um dos menores mandamentos, esse aqui está errado, esse não entra no reino dos céus. Mas aquele que cumprir até o menor dos mandamentos, Jesus está... Aí você fala assim, existe mandamento menor, maior?
Às vezes é possível você distinguir. Por exemplo, em Atos 5, a Pedro fala assim, importa antes obedecer a Deus que os homens. Tem momentos em que você entende que tem certas coisas que são mais sublimes. Mas Jesus não está aqui falando para você distinguir maior de menor. Isso era coisa típica de fariseu, de escriba. O que ele está dizendo é que você tem que cumprir todos. Fala, Jesus, dá. A boa nova que eu tenho para você é que Jesus Cristo já realizou a obra salvadora por nós. Mas Ele ainda não acabou a obra salvadora em nós. Nós vamos passar as próximas semanas vendo que Jesus não só pode, como faz isso na nossa vida. Ele consegue fazer-nos ser obediente à sua palavra de forma antes impensada. Porque Ele ainda está fazendo com que a lei encravada no seu coração, escrita no seu coração, seja executada. Então eu termino dizendo, lei não deve ser vista de forma escravizante. Ela não é um fim em si mesma, mas ela serve para melhor conhecermos a Deus. E eu quero terminar com isso, porque esse é um ensinamento muito importante para mim. E eu espero que seja para você. Quando a gente falar de lei aqui nas próximas semanas, eu não quero que você diga assim, eu preciso cumprir essa lei, eu tenho que cumprir essa lei, não é possível, eu tenho que cumprir essa lei. Senão você vai ficar igual o fariseu e escriba. Igualzinho os escribas e fariseus. Os religiosos dos dias de Jesus. A lei, ela não é um fim em si mesma. Você não tem que cumprir para dizer, consegui. Não. A lei foi dada para você conhecer o legislador. Ela mostra o caráter desse Deus. É por isso que quando Ele muda a maneira de você enxergar a lei dele, você fala assim, Deus, só o Senhor para ter me dado essa regra. Só um Deus santíssimo para falar desse jeito. Só um Deus misericordioso para falar desse jeito. Nós vamos aprender aqui com a lei a conhecer a Deus e o que Deus quer de nós. Então se você passar a olhar para a lei, não como algo que causa repulsa ou tristeza, mas como algo que te ensina melhor sobre o caráter de Deus, então você entendeu o propósito da lei. E é disso que nós vamos falar nas próximas semanas, e é isso que eu espero que você aprenda. Deus não só pode, como Ele vai fazer de você muito mais correto que os legalistas. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender essa verdade tão estranha a princípio, mas verdadeira. O Senhor há de nos santificar, está nos santificando, de tal forma a nós sermos muito mais justos do que esses escribas e fariseus. O Teu Espírito faz aquilo que nos parece impossível, mas Ele consegue operar dentro de nós uma santidade, uma purificação que é de outra natureza. Não é a justiça dos homens feita para mostrar aos outros, mas é uma justiça interna feita para sermos apresentados a Ti, puros, sem mácula nem defeito. Pedimos isso, essa capacitação, em nome de Jesus. Amém.